Graça e paz, irmãos. Irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição da palavra do Senhor. E hoje nós queremos expor o Salmo 126, também um salmo de romagem, ou um salmo de degraus, cântico de peregrinação, você pode assim chamar. E é um salmo que nos fala sobre a conservação da alegria. Esse salmo ele vem nos falar como nós podemos conservar a nossa alegria em tempos de crise. Então leiamos o salmo. O salmo nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Pois bem, a mensagem desse salmo é que nós podemos, mesmo em tempos de crise, conservar a nossa alegria. E a nossa alegria, ela deve estar naquilo que o Senhor fez por nós, a recordação com gratidão do passado e ao mesmo tempo a esperança que olha para o futuro, com a certeza de que o Senhor continuará guardando e abençoando o seu povo. Esse salmo, não temos como a gente definir o contexto exato dele. Alguns definem o contexto dele como sendo um salmo construído ali nos tempos de Esdras, Neemias, quando o povo então saiu do cativeiro babilônico. E realmente tem algumas coisas que são bem interessantes quando a gente observa, porque aquele contexto era um contexto de livramento extraordinário, um povo exilado por volta de 70 anos, de repente um rei permite com que esse povo retorne. É claro, esse povo não retornou completamente, e a alegria desse povo é tamanha que poderia muito bem se encaixar nessa frase quando diz: então a nossa boca se encheu de riso, na expressão do versículo 1, que ficamos como quem sonha. Da mesma forma, nesse tempo, embora o povo tenha voltado a algo extraordinário, em seguida nós temos dificuldades sendo ou acontecendo ali. O povo começa a reconstruir os muros, mas os vizinhos não estão a favor e não querem colaborar, então o povo trabalha com uma mão na colher, outra na espada. Nós vamos ter a reconstrução do templo, de certa forma, parada ou estancada ali por um tempo. Temos o povo com problemas econômicos, e aí cada um começa a cuidar do que é seu, começa a se preocupar com construir a sua própria casa e acabam esquecendo ali as coisas do Senhor. Nós vemos o povo, de certa forma, ali também, em algum momento, voltando aos pecados. Então nós vamos ter um momento difícil ali, mas com um passado que se olha e se recorda com alegria, e agora também um futuro que se pode ver também com alegria, mais um presente de crise. Então muitos acabam localizando esse salmo naquela época. No entanto, nós não temos uma certeza e nem elementos suficientes para estarmos dizendo que esse salmo foi construído ou foi escrito naquela época. No entanto, a mensagem desse salmo, ela é muito atual, e ela em todos os momentos traz uma mensagem atual e traz uma mensagem que pode nos ensinar. Então, independente do tempo que esse salmo foi construído, a sua mensagem central, ela permanece. Que nós podemos conservar a nossa alegria quando a nossa alegria está no Senhor. Quando a nossa alegria está no Senhor e nós podemos olhar para os seus feitos com gratidão. Quando nós podemos olhar para o futuro com a esperança de que o Senhor estará trazendo dias melhores, em que o Senhor estará trazendo a solução para aqueles problemas que a gente enfrenta, para aquelas dificuldades que nós temos enfrentado. O que nós vemos aqui no salmista, versículo de 1 a 3, é o salmista enfrentando esse presente de crise e resolvendo esse presente de crise com um olhar para o passado. É muito interessante que no momento em que o salmista enfrenta, e é isso que nós percebemos, nos parece que o salmista enfrenta dias difíceis, e ele olha para o passado. E ele olha para o passado e diz: Senhor, quando tu restaurou a sorte de Sião. Aqui é uma figura para Jerusalém.
Quando tu restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Aquela alegria, aquela coisa extraordinária que você olha e diz, será se isso realmente é verdade? De tão maravilhoso que é. E ele diz, então a nossa boca se encheu de riso, ou seja, a nossa boca se alegrou, nós se alegramos, nós contamos ao motivo da nossa alegria, a nossa língua se encheu de júbilo, e entre as nações se afirmava, ou se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí o salmista diz, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Embora em dias difíceis, o salmista encontra alegria naquilo que o Senhor fez por ele, naquilo que o salmista fez pelo seu povo, naquilo que o Senhor fez no passado pelo seu povo, ele encontra alegria. Que coisa maravilhosa. Nós podemos conservar a nossa alegria também no Senhor. Quando nós podemos olhar para o nosso passado e ver como o Senhor tem operado maravilhosamente nas nossas vidas, como o Senhor tem feito maravilhas em meio ao seu povo. Em particular, você que já teve um encontro salvífico com Jesus, você sempre terá uma notícia ou um evento no passado do qual você poderá se alegrar, do qual você poderá conservar ou ter alegria. O dia em que Jesus te salvou, o dia em que Jesus perdoou os teus pecados, o dia em que Jesus te deu agora o direito de olhar para Deus e dizer, Pai, o dia da tua salvação. Esse é um evento que nós, enquanto cristãos, podemos olhar com alegria, o dia em que nós fomos salvos, o dia em que nós passamos da morte para a vida, o dia em que nós passamos das trevas para a luz, o dia em que nós nascemos de novo e podemos nos alegrar. É essa mensagem que, quando nós celebramos, irmãos, a ceia do Senhor reunidos, nós celebramos com alegria também. É essa mensagem, a morte de Jesus, que nos trouxe regeneração, salvação. É essa mensagem que nós profetizamos no dia em que nós fomos batizados nas águas, aqueles que já foram batizados e são membros hoje de uma igreja. É essa mensagem que nós proclamamos, o dia da nossa morte para o mundo e o nascer para uma vida de identificação com Jesus. E isso deve nos trazer alegria. Mas não apenas isso. Cada um de nós tem eventos que nós podemos olhar e dizer quão maravilhoso foi o Senhor nesse tempo. Grandes coisas maravilhosas fez o Senhor por nós. Eventos que são tão particulares às vezes para você, que você olha e só você entende o quanto aquilo tem significado. Quando nós olhamos os momentos que nós vivemos com os nossos familiares, com amigos, todos aqueles momentos maravilhosos, isso nos traz alegria. Eu me recordava no dia de hoje, enquanto um pastor da Igreja Batista Ebenezer, a alegria que nós tivemos no final do ano passado em construirmos um templo para que pudéssemos ali estar nos reunindo para celebrar. Hoje nós não estamos lá reunidos em razão da pandemia, mas é quão bom, quão alegre nós passarmos ali e vermos que tem aquele local, que nós vamos poder voltar e nos reunir naquele local. E quão mais maravilhoso é nós sabermos que nós podemos nos reunir nas nossas casas, ou aqui onde nós estamos, nos nossos lares, onde você está. Nós podemos glorificar a Deus, nós podemos cantar louvores a Ele. Então isso conservava a alegria do salmista. Ele diz, olha, eu vejo quão grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se alegre naquilo que o Senhor fez por ti, se alegre. O versículo 4, o salmista diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb, ou Negueb, é uma região muito árida, mas que algumas chuvas serôdias que ali dão acabam inundando aquela região, as partes altas daquela região, e em algum momento aquelas partes altas transbordam. E aquelas águas descem naquela parte baixa que é o Negueb, uma região árida, infértil, pelo menos ali seca, quando está seca, e quando aquelas torrentes descem como que uma enxurrada, acabam inundando aquele local, e quando aquela água evapora em razão, ou sai dali em razão da evaporação, ali floresce de uma forma maravilhosa, e fica lindo, floresce. Então a ideia do salmista pedir é que o Senhor restaure, Senhor, a nossa sorte,
como as torrentes do Negueb. O que o salmista está pedindo é em lugar de murmuração, ou melhor, em lugar de fazer murmuração, o que o salmista está fazendo é orando. O salmista está em tempo de crise, mas agora ele começa a olhar para o futuro. E olhando para o futuro, ele vê a ação de Deus, ele vê que Deus pode transformar o seu presente e pode lhe dar um futuro melhor. E por isso ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou seja, traz, Senhor, águas, torrentes, sabe, que restaurem, que tragam novamente prosperidade para o nosso povo, para aquela cidade. É isso que ele está pedindo. Aqui nós vamos ver o salmista conservando a sua alegria ao olhar para o futuro com esperança. Olhar para o futuro, para aquele que tem a última palavra, que é Deus. E olhar para ele, olhar não com murmuração, mas olhar com oração. O salmista, diante de um presente difícil, e agora ele olha para o passado e se alegra. Ele olha para o seu presente novamente e olha para o futuro. E ao invés de murmurar das dificuldades do presente, o salmista ora ao nosso Deus. Em lugar de murmuração, ele traz oração. Isso é maravilhoso. A continuidade, ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Aqueles que conhecem essa região do Negueb dizem que ali os agricultores, ou aquele povo no passado, quando ia plantar naquela região, e essa também é uma figura daqueles que plantam numa região que é difícil, ou que tem pouca chuva, ou que talvez a chuva não seja tão forte, é a ideia de alguém que planta, e quando planta em terra seca, mas com a esperança de que há de chover ali. Que planta em terra seca esperando que a chuva caia e ali produz. E o que o salmista está dizendo é que aqueles que estão ali plantando naquela terra seca, naquela terra ali árida, eles seriam aqueles que colheriam com júbilo a ceifa, ou que ceifariam com júbilo o fruto da sua sementeira. Ele diz que aqueles que andam chorando, a ideia daquele que plantava, que vê a terra árida, mas que plantava ali com a esperança que fosse chovendo, mesmo em toda a dificuldade. Aquele que com toda a dificuldade semeava, com júbilo ele colheria ou voltaria com os seus feixes. O que o salmista está dizendo aqui é que a resposta deles no presente difícil não era se entristecer, no sentido de perder a alegria ou de abandonar a alegria, mesmo que em alguns momentos a tristeza chegasse, mesmo que em alguns momentos o riso saísse, mas era que há um presente difícil, um presente de crise, eles responderiam com ação em lugar de desmotivação. Eles responderiam com atitude em lugar de desmotivação. Eles responderiam trabalhando. Embora aquela região árida ali estivesse, eles plantavam. Eles não choravam apenas e se desmotivavam. Não, eles iam atrás, lutavam, trabalhavam, confiando que o Deus soberano haveria de mandar a chuva, haveria de mandar as torrentes ali no Negueb, para estar então abençoando a plantação e trazendo uma boa colheita. Irmãos, nós podemos conservar a nossa alegria, mesmo em tempos de crise. Porque nós podemos olhar para o nosso passado e ver o quão nosso Deus é maravilhoso. Quão grandes coisas fez o nosso Deus por nós e tem feito. E nós podemos olhar para o futuro e saber que nós temos um Deus que tem a última palavra. Então nós podemos recorrer a Ele. Nós podemos olhar para o futuro sabendo que por mais difícil que pareça o nosso presente, nós podemos trabalhar confiado que o nosso Deus há de trazer torrentes de prosperidade, de alegria e de paz. Voltando para aquela ilustração, ou para aquele momento que nós falamos sobre a nossa salvação. Nós fomos salvos, se você está em Cristo. Nós estamos sendo salvos, santificação. Mas nós seremos finalmente salvos, glorificação, quando Cristo voltar. E aí nós vamos habitar com Ele num lugar maravilhoso. Num lugar que vai muito além do que nós chamamos de céu hoje e do que nós chamamos de terra. Nós vamos habitar num local onde céu e terra se unirão. Serão uma só coisa.
Nós habitaremos em um lugar onde Deus estará conosco. E lá não mais haverá sofrimento. Então há dias em que a resposta ou a oração do salmista será respondida. E Deus há de mudar e restaurar a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Então, confie no Senhor. Não perca a sua alegria. Não perca. Não perca. Lembre-se de Filipenses. Alegrai-vos novamente. Alegrai-vos no Senhor. Olha para o passado. Deus fez grandes coisas lá. Olha para o futuro. Deus tem algo maravilhoso reservado para você que está nele. Então, não olhe para o presente com murmuração. Olhe com oração. Não olhe para o presente com desesperança. Olhe com gratidão. Não olhe para o presente com desmotivação. Olhe para o presente com ação. Seja agradecido e se alegre no Senhor. Ore e não murmure. E por fim, vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte. Tem um Deus nos céus que nos ama e que vai abençoar o fruto do nosso trabalho. Lembre-se, aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Lembre-se, quem andando e chorando, aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam, com júbilo trazerão os seus feixes. O Senhor há de nos abençoar. Amém. Deus te abençoe.